Estamos iniciando o quadro Respondendo aos Internautas. Este quadro são respostas àquelas perguntas que eu pedi, das pessoas que tivessem alguma dúvida sobre o movimento espírita, sobre a doutrina espírita, ou alguma informação de alguma palestra, de algum livro, algum conceito dentro do universo do espiritismo, que a gente pudesse dar opinião. E o nosso irmão Sérgio Moraes trouxe aqui e nós vamos fazer aqui esse vídeo sobre esse assunto. Então ele diz lá: obrigado pelos esclarecimentos. Uma questão que tenho muita dúvida é com relação a Jesus ser o governador espiritual da Terra, como está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Você poderia fazer um vídeo sobre esse assunto? Grande abraço, Sérgio Moraes. Vamos fazer o vídeo. Então, para começar, vamos pegar essas informações aqui para fazer essa análise, Então, vamos lá. No livro A Caminho da Luz, a comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual. Ora, isso aqui, primeira informação. Se ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, isso já mostra, fica claramente que ele não sabe. Ele ouviu falar dessa história. Logo, ele não é um trabalhador direto da falange do Espírito de Verdade, porque ele ouviu dizer em algum lugar, Então, a questão da tradição, isso também é uma questão muito forte na Contra-Reforma, A importância da tradição, de ratificar as tradições religiosas, e ele, como um espírito que teve dezenas de encarnações como padre, essa questão do Concílio de Trento é muito forte, Mas vamos seguir. Que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aqui ele está pegando como se fosse um conselho do universo inteiro. Eu acho isso muito pouco provável, entendendo a gigantesca imensidão que é o universo. Então, essas comunidades, se existirem, são grupos locais, não do ponto de vista geral, porque existem zilhões de trilhões de quadrilhões de galáxias. Então, para fazer uma reunião com isso tudo é complicado, Mas aqui vamos entender no sentido coletivo, Em qual região, em qual grupo, isso aí também não nos cabe, Aí ele continua lá. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, aos quais foi dado saber, apenas se reuniu na proximidade da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Aí ele diz, na formação do sistema solar e na encarnação de Jesus. Em relação a essa questão da formação ali, a forma como ele, do ponto de vista científico, tem alguns equívocos, mas não é assunto que a gente vai abordar agora. Então, aqui ele está dizendo que existe uma comunidade de espíritos puros. Doutrinariamente isso faz sentido? Vamos analisar. Jesus é um governador planetário? Vamos analisar. Então vamos começar primeiro fazendo uma separação, essa questão de guia, que às vezes as pessoas confundem muito, Então, exemplo, o guia espiritual de Allan Kardec era o espírito de verdade. Mas e essa expressão guia? Então existe a expressão guia espiritual, espírito protetor, anjo da guarda e bom gênio. O que é isso? É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Natureza superior aí, ele está usando a escala binária, isso é. Kardec às vezes ele fala da escala espírita de forma binária e da forma terciária. Na forma binária ele separa superiores de inferiores. Então, para ser um bom gênio tem que ser da segunda ordem, como está lá na escala espírita do Livro dos Espíritos.
Mas às vezes ele separa superior de inferior apenas para fazer essa separação. Os bons, e às vezes ele usa os bons também significando superiores, né? E os outros, os inferiores, são os de terceira ordem, tá? Então, o anjo da guarda, protetor, ou bom gênio, ou guia espiritual, é um espírito de segunda ordem, ok? Que ele está dizendo aqui, espírito superior. Isso fica claro também quando a doutrina espírita fala lá, que espíritos superiores, né? A doutrina espírita foi trazida por espíritos superiores. Não necessariamente só espíritos superiores no sentido absoluto da escala, mas sim nesse sentido dessa escala binária, isso é, espíritos de segunda ordem. Tem muitos espíritos de segunda ordem ali na codificação, dando comunicação. Nem todos eram absolutamente superiores, tá? Isso é importante. Espírito familiar, o que é isso? Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restritos, de que dispõem, são bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam boamente com as particularidades da vida íntima, só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Isso é importante porque também já ouvi aí uma história meio esdrúxula de que o encarnado vai desencarnar e o seu anjo da guarda vai encarnar. E aí o encarnado vai se tornar o anjo da guarda do anjo da guarda. Isso faz sentido doutrinariamente? Nenhum sentido. Isso é nada mais, nada menos do que vaidade das vaidades, né? Elevada ao cubo. Porque como é que alguém admite que progrediu na Terra ao ponto de ultrapassar moralmente e intelectualmente o seu anjo da guarda? E em outras palavras também dizendo, eu sou um espírito superior, nesse sentido binário que eu estou falando aqui. É muita vaidade alguém admitir isso. Então, mas então isso não pode acontecer? No máximo que pode acontecer é ele se tornar um espírito familiar, que é isso aqui que nós falamos. Um espírito familiar não tem problema nenhum. Ele pode se ligar ali. Ou também, se não for um espírito familiar, pode ser um espírito simpático. Mas se já teve essa relação de ser protegido, muito mais provavelmente de ser um espírito familiar, né? Então, e o espírito simpático? Espíritos simpáticos são os que sentem atraído para o nosso lado por afeições particulares ou ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então essa é a única diferença importante. Espírito protetor, anjo da guarda e bom gênio só pode guiar para o bem, só pode inspirar o bem. Somente falam em nome de Deus. O espírito familiar pode ter seus equívocos, pode ter suas imperfeições, né? O espírito simpático também. Então a gente tem que fazer essa separação. O anjo da guarda não, sempre é bom, é sempre um espírito superior, isso é, segunda ou primeira ordem. O que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? São as afinidades. Aí ele vai dizendo ali sobre as afinidades, e aí depois ele vem dizendo que esta questão está ligada também aos espíritos que vão se unir para proteger esses grupamentos, né? Claro, dependendo dos gostos do progresso desses espíritos, vai ter um protetor ou mais ou menos adiantado. Haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para proteger? Olha lá, estamos subindo, né? Alguns espíritos se ligam a membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis nesses espíritos protetores do orgulho da raça. Eu nunca ouvi isso, deve ser uma questão mais antiga. Mas ele está dizendo ali o quê? Que existem espíritos que protegem uma família inteira. Claro, esse espírito também tem que ter as suas capacidades. E as aglomerações de indivíduos, como sociedades, cidades, nações, têm espíritos protetores especiais? Olha a resposta: tem.
pela razão que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Olha lá. Então, indivíduo, família, sociedade, nação, planeta. Cada um tem o guia que merece ou que necessite, né? Vamos seguir. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os se ligam aos indivíduos? Aí ele vai responder: tudo é relativo ao grau de adiantamento que se trate das coletividades, quer de indivíduos. Isto é, claro, vai depender. Se você tem um espírito superior encarnado, ele só pode ter um anjo da guarda, um espírito puro. E esse espírito puro, ele é mais evoluído que os protetores de muitas coletividades. Então, por ele está dizendo, tem que tomar cuidado com essa questão, porque os protetores das coletividades são mais evoluídos, mas não necessariamente essa relação é absoluta, tá? Aí outra pergunta muito interessante. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Olha lá que coisa interessante, né? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visa. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso dos espíritos familiares guarda a relação com o espírito do protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-nos ao vosso turno protetor de outro que seja inferior, e os progressos que esse realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Isto é, se você pegar um espírito semi-bruto lá, né, saído dos mundos primitivos, não precisa de um espírito altamente evoluído. Então, aquele que tem desejos no bem, já tem um progresso, ele pode ser o protetor daquele espírito, né? Claro que com a supervisão de um espírito mais elevado, isso é óbvio, né? Porque se ele não pode nunca fazer o mal. O que é preciso para ser protetor de mundos? Vamos entrar agora na resposta lá do nosso amigo. Os espíritos puros são os messias. Então, Kardec não faz confusão de vocábulo nem de ordem. Então, ele está definindo: os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos, está de acordo com o que Emmanuel falou, né? E a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa que não se chega senão pela perfeição. Então, esses que recebem são mensageiros diretos de Deus. Para o Espiritismo nós chamamos de Messias, no sentido absoluto da palavra, né? Então, são os espíritos puros. E eles presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Então, Emmanuel chamou isso de comunidade dos espíritos puros. Não está em desacordo com o pensamento doutrinário. Segue-se que Kardec continua: as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumprir e incapazes de desfalecimento, enquanto que os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Olha a expressão. Esse é um grande problema que nós temos também no movimento espírita, que esses espíritos que não estão diretamente ligados à falange do espírito de verdade, não respeitam os vocábulos trazidos pelos codificadores e por Allan Kardec. Então, o que os espíritos faziam? Quando Kardec criava um vocábulo, se vocês podem ver isso estudando a revista espírita, os espíritos, a partir daquele momento, passavam a usar aquele vocábulo. Esses espíritos, eles não usam os mesmos vocábulos. Isso dá muita confusão, né? Então, geralmente, teria que ler a obra para poder respeitar os vocábulos, né? Então, vamos lá. Ele diz lá, Conselho Supremo, né, ou Comunidade de Espíritos Puros, mas aqui conselhos também regionais. Quanto regionais não me interessa, porque não faz parte dessa nossa análise e também escapa meu conhecimento.
sob as vistas de Deus. Esses chefes superiores é cometida a direção dos turbilhões planetários. Olha lá, direção dos turbilhões planetários. Então está de acordo com o que Emmanuel falou. E há outros conferidos mundos especiais. Vem depois pela ordem. Então os espírito puro presidem a formação dos mundos, a direção dos planetas e mundos especiais. Aí agora abaixo. Depois vem os de ordem, né, de adiantamento, subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, a proteção das famílias e das individualidades, né? Então vai baixando. Saiu dos puros e vem os outros da escala espírita, né? Então isso é uma questão importante. Então até aqui, nesse parágrafo, Emmanuel está totalmente de acordo com a doutrina espírita. Com a ajuda do espiritismo, e as admitem, veem melhor o alcance que se pode separar a parte da realidade da alegoria. Olha, Kardec fala: o Cristo lhe parece maior. Este não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Olha a expressão que Kardec está usando, ele não se contradiz. Então, o Cristo é um Messias divino, ok? Então, o Messias divino são aqueles que recebem as ordens diretas de Deus. Os que recebem as ordens diretas de Deus são os espíritos puros. Os espíritos puros também governam os planetas. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com atenção ao Consolador. Como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração da humanidade, a promessa da vinda do Consolador está realizada porque ele é o verdadeiro Consolador. Então, o Espírito de verdade é o verdadeiro Consolador. Sem nada prejugar, essa aqui é a que dá um pouquinho, é mais ou menos o que a gente estava fazendo no outro vídeo sobre o poder das trevas. A gente tem que tomar cuidado com os textos. Sem nada prejugar a natureza do Cristo, que não entra no quadro examinar, consideramos por hipótese, senão como um espírito superior, e não pode impedir de reconhecer como das ordens mais elevadas, e o que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Então ele está falando aqui o seguinte, a escala binária aí, ó. Sem fazer qualquer julgamento, de cara você já admite Jesus como um espírito superior. Isso é, da escala binária ele é um espírito superior. Agora ele vai complementar essa ideia, né? Isso é, sem fazer julgamento, já considera superior. Mas e depois? Aí ele continua: pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação nesse mundo só poderia ser de uma das suas missões que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade. O que a doutrina espírita esclarece? Só os espíritos puros são os mensageiros diretos da divindade para o cumprimento dos seus desígnios, né? Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra. Ele não seria mais um profeta, porque seria um Messias divino. Então ele está dizendo, Jesus é um Messias divino. E os Messias divinos são os espíritos puros. Kardec continua no céu e inferno, olha lá. Sim, o Cristo é bem o Messias divino. Sua palavra é bem a palavra da verdade. A palavra de Jesus é a verdade, porque ele é infalível. Segundo, na qual a religião se torna inabalável, sob essa condição de praticar sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer Deus justo e bom, né? Então, aqui ele está dizendo, essa questão está no céu e inferno. Jesus, o Cristo, é o Messias divino. Olha só, Kardec não se contradiz. A qualificação de Messias divino não exprime que haja mais igualdade entre o mandatário e o mandante do que entre o enviado real e o rei, seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha
a sua missão, isso é um enviado direto de Deus, tudo, né? E de que pelas suas perfeições o punha em relação direta com Deus. O que não poderia ser duvidoso é que os espíritos mais próximos de Deus pela perfeição se penetram no seu pensamento e pode transmiti-los, né? Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica que pertencem, o seu grau de saber pessoal pode aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-lo de espíritos mais elevados. Ver mesmos mensageiros diretos de Deus. Aqui ele está falando que muitos encarnados tiveram uma oportunidade, porque ele está fazendo um estudo sobre Maomé e o islamismo. Então ele falando o seguinte: muitos recebendo a informação de enviados direto de Deus, isso é, espíritos puros desencarnados, tomaram esses espíritos como o próprio Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam às vezes ser tomados pelo próprio Deus. Kardec não se contradiz. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe agora que os espíritos estão longe de serem todos perfeitos, né? Então, ele está dizendo aqui, somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus, direta de Deus. E para terminar, né, eu vou trazer aqui então essa informação que já ficou bem claro, né? Cada um procurará pela melhoria da sua conduta adquirir o direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Tende fé, confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Hahnemann, Revista Espírita de 1864. Então, isso é um show. Eu poderia pegar mais de 300 referências, mas é isso. Jesus é o governador do planeta Terra, sim. E nesse trecho, Emmanuel está completamente de acordo com a doutrina espírita. A única ressalva é que ele fala não de saber, como o Erasto fala, venho vos trazer uma mensagem do Espírito de verdade. Ele não diz, ouvi dizer, não sei de onde, não, ele traz direto. Então esse negócio das tradições mostra que ele não sabe, né? Mas a informação está totalmente de acordo com a doutrina espírita. Muito obrigado.